A sala de aula estava cheia, mas um silêncio estranho pairava no ar. Todos os olhares estavam voltados para a frente. O que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. Pedro, um garoto que ninguém notava, estava parado diante do quadro, segurando um pedaço de giz. Seu coração batia acelerado, sua mente estava a mil, mas ele sabia, não podia errar. A professora Cláudia o encarava com um sorriso debochado. Para ela, aquilo não passava de uma brincadeira, uma forma de ensinar uma lição, de mostrar que alguns alunos simplesmente não nasceram para brilhar. A turma inteira esperava para rir, esperava pelo fracasso. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém jamais esqueceria. A escola pública no centro de São Paulo estava sempre agitada, salas lotadas, professores cansados e alunos inquietos. No meio desse turbilhão de vozes e cadeiras arrastando, Pedro, um menino negro de 13 anos, passava despercebido. Ele sempre escolhia o mesmo lugar, a última carteira, perto da janela. Enquanto os outros alunos conversavam e trocavam risadas, ele se mantinha em silêncio, olhando para fora, observando o vento balançar as folhas das árvores do pátio. Mas sua mente não estava ali, dentro do caderno surrado, escondido entre as anotações da aula, estavam rabiscadas equações que nem mesmo a professora ensinava. Números e fórmulas preenchiam as margens das páginas, desafios que ele mesmo criava para se distrair. Pedro era um prodígio, mas ninguém sabia disso. A professora Cláudia, que há anos dava aulas na escola, tinha uma postura rígida e pouca paciência. Olhava para Pedro com um misto de impaciência e desprezo. Para ela, ele era só mais um aluno desinteressado, alguém que não se importava com os estudos. E essa ideia só se reforçava a cada aula. Enquanto chamava os alunos para resolver exercícios, Pedro nunca levantava a mão, nunca respondia, nunca demonstrava interesse. Até que, naquele dia, tudo mudou. A professora olhou em direção ao fundo da sala e viu Pedro mais uma vez distraído, olhando pela janela. Uma irritação cresceu dentro dela. Ela bateu a régua na mesa, chamando a atenção de todos. Pedro! Sua voz cortou o burburinho da sala. O menino se sobressaltou e virou o rosto devagar. Já que o que acontece lá fora parece mais interessante do que a aula, venha aqui. Vamos ver se você realmente está aprendendo alguma coisa. Os alunos se entreolharam, rindo baixinho. Alguns já imaginavam a humilhação que viria. Pedro sentiu o estômago revirar. Ele não queria sair do anonimato, não queria ser notado, mas agora não tinha escolha. Levantou-se devagar, com as pernas trêmulas, e caminhou até o quadro. O silêncio na sala foi tomando conta, e os cochichos começaram. A professora pegou o giz e, com um sorriso de canto, escreveu uma equação complexa, muito além do nível da turma. Virou-se para Pedro e cruzou os braços. Resolva. A sala inteira esperou para rir, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. O silêncio na sala era pesado. Pedro encarava o quadro, sentindo o peso dos olhares sobre si. Ele podia ouvir os cochichos, os risinhos abafados. Ele nem sabe por onde começar, murmurou um aluno. Vai ser engraçado, riu outro. A professora Cláudia cruzou os braços, impaciente. Para ela, aquilo era óbvio. Pedro era um aluno desinteressado, que nunca participava das aulas, sempre no fundo da sala, sempre calado. E agora, ali na frente de todos, estava prestes a provar exatamente isso. Ela suspirou teatralmente. Vamos, Pedro. Se estava prestando atenção na aula, não deve ser tão difícil assim. Pedro sentiu o rosto queimar. Seu coração batia forte. A verdade é que ele sabia exatamente como resolver aquela equação. Ele a via de um jeito que ninguém mais via. Mas e se errasse? E se fosse ridicularizado? A dúvida sempre o impediu de se destacar.
Desde pequeno, ele havia aprendido que, para muitos, um menino negro e pobre não deveria ser inteligente, não deveria ser um gênio. Ele cresceu ouvindo palavras disfarçadas de preocupação. Você precisa se esforçar mais do que os outros, Pedro, dizia sua mãe. O mundo não vai te dar oportunidades tão facilmente, alertava seu pai, e ele sabia que era verdade. Na escola, os professores elogiavam outros alunos, aqueles que participavam ativamente, que vinham de famílias influentes. Para Pedro, apenas olhavam com indiferença, e a professora Cláudia era uma dessas pessoas. Mesmo sem nunca ter falado diretamente, seus gestos diziam tudo. O olhar desconfiado quando Pedro tirava notas boas, a maneira como o ignorava durante as aulas, as vezes em que o escolhia para tarefas mais simples, como limpar o quadro ou carregar livros, como se ele não fosse capaz de mais nada. E agora, ali na frente de todos, ela queria expô-lo, queria provar sua teoria de que Pedro não era ninguém. Mas Pedro estava cansado, cansado de ser invisível, cansado de ser subestimado. Ele respirou fundo, pegou o giz e começou a escrever. O som do giz riscando o quadro foi a única coisa que se ouviu nos primeiros segundos. Pedro começou devagar, traçando os primeiros números com hesitação. Os colegas riram. Olha lá, tá enrolando, debochou um garoto do fundo. Ele não faz ideia do que está fazendo, sussurrou uma menina para a amiga ao lado. A professora Cláudia ergueu a sobrancelha, esboçando um sorriso discreto. Para ela, isso era esperado. Pedro estava apenas esticando o momento antes de admitir que não sabia a resposta. Se precisar de ajuda, posso chamar outro aluno, ela disse, sua voz carregada de ironia. Pedro parou. O giz estava firme em sua mão. Ele olhou para a equação novamente, e foi aí que tudo mudou. Ele percebeu os padrões. Viu a solução se desenhando em sua mente como um mapa. O que para os outros era um enigma complexo, para ele era claro como água. Seu coração ainda batia forte, mas agora por outro motivo. Ele sabia exatamente como resolver aquilo. Respirou fundo e começou de verdade. A hesitação desapareceu. O ritmo aumentou. Seu braço se movia com precisão, cada número e variável aparecendo no quadro como peças de um quebra-cabeça que ele montava sem esforço. A sala foi ficando mais silenciosa. Os risos cessaram. Os cochichos se transformaram em murmúrios surpresos. Espera, ele está resolvendo mesmo? Perguntou um dos alunos. Como assim? Mas essa equação nem foi ensinada ainda, exclamou o outro. A professora Cláudia descruzou os braços. Seu olhar mudou. Agora ela observava com atenção, sem acreditar no que via. Pedro terminou o último cálculo e deu um passo para trás. Com calma, circulou a resposta final. Então, colocou o giz de volta no suporte. Silêncio total. A professora se aproximou do quadro, revisando cada linha com um olhar minucioso. Seu rosto, antes carregado de superioridade, agora mostrava uma mistura de espanto e desconforto. Ela engoliu seco. Isso está correto. Um choque percorreu a sala. E de repente alguém começou a bater palmas. Uma palma tímida que logo se multiplicou. Em segundos, a sala inteira explodia em aplausos. Pedro ficou parado, sem saber como reagir. Durante toda a sua vida, nunca havia sido notado, e agora todos estavam olhando para ele, mas não com desprezo, com respeito. A professora Cláudia deu um passo para trás. Pela primeira vez, ela percebeu que talvez tivesse julgado errado. E essa era apenas a primeira reviravolta daquele dia. Os aplausos ecoavam pelas paredes da sala de aula. Alguns alunos ainda estavam em choque, trocando olhares incrédulos. Pedro permaneceu parado, tentando entender o que acabara de acontecer. Nunca em sua vida ele havia sido o centro das atenções. Daquela forma, nunca havia sido reconhecido por algo que fazia tão naturalmente. A professora Cláudia, por outro lado, parecia desconfortável.
Seu olhar, antes carregado de arrogância, agora oscilava entre confusão e incredulidade. Ela pigarreou, tentando retomar o controle da situação. Muito bem, Pedro, começou, mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Mas me diga, como você conseguiu resolver isso? A pergunta parecia simples, mas todos ali sabiam o que ela realmente queria dizer. Como aquele menino que nunca participava das aulas conseguiu resolver um problema que nem os alunos mais aplicados conseguiriam. Como um garoto negro, pobre, que sempre ficava no fundo da sala, pôde superar suas expectativas. Pedro olhou para a professora. Então, olhou para a equação no quadro. Eu gosto de matemática, respondeu simplesmente. A resposta pegou Cláudia de surpresa. Ela esperava uma justificativa mais elaborada, talvez alguma desculpa. Mas não. Pedro dissera aquilo como se fosse óbvio, como se sua inteligência não precisasse de explicação. O silêncio na sala se manteve por alguns segundos. Então, um aluno murmurou. Isso foi incrível. Como você fez isso? Perguntou uma garota da primeira fileira, inclinando-se sobre a carteira. Pedro hesitou. Pela primeira vez, seus colegas estavam falando com ele não para zombar, mas porque realmente queriam ouvi-lo. A professora Cláudia apertou os lábios e pegou um apagador, apagando a equação do quadro. Certo, já chega. Vamos continuar a aula. A sala protestou. Ah, professora, deixa ele explicar, disse um dos alunos. Queremos saber. Cláudia ignorou os comentários e voltou para sua mesa, mas todos sentiram que algo tinha mudado. Pedro retornou ao seu assento e, pela primeira vez, ao invés de ser ignorado, recebeu acenos e sorrisos de outros alunos. Ele não era mais invisível. E a professora Cláudia, mesmo sem admitir, sabia que seu julgamento havia sido errado. Mas esse era apenas o começo. Pedro voltou para sua carteira sentindo o peso dos olhares sobre si. Mas, dessa vez, não eram olhares de desprezo ou indiferença. Eram olhares de curiosidade, respeito e surpresa. Os alunos que antes zombavam dele, agora cochichavam entre si, tentando entender o que haviam acabado de testemunhar. Como ele fez aquilo? Sussurrou um garoto. Nunca vi alguém resolver uma equação daquele nível tão rápido, murmurou uma menina, ainda boquiaberta. Pedro manteve a cabeça baixa, ainda processando tudo. Durante anos, ele se acostumou a ser invisível, mas agora, pela primeira vez, estava no centro da atenção. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos alunos mais populares, Gustavo, levantou a mão. Professora, o Pedro pode nos ajudar com essa matéria. O pedido pegou a todos de surpresa, inclusive a própria professora Cláudia. Ela hesitou, como se a ideia a incomodasse. Temos uma aula para seguir, respondeu forçando um sorriso. Mas a turma insistiu. Ah, professora, ele entende melhor do que a gente. Queremos ver como ele faz. A professora apertou os lábios desconfortável. Ela não queria admitir que Pedro era mais inteligente do que imaginava. Então, fez algo que ninguém esperava. Matemática não é só sobre resolver uma equação difícil, disse, tentando recuperar sua autoridade. É sobre acompanhar as aulas, estudar constantemente, e não simplesmente resolver algo por sorte. O clima na sala mudou. Os alunos se entreolharam, percebendo a tentativa da professora de minimizar o que Pedro havia feito. Pedro sentiu o estômago revirar. Ele sabia que não era sorte, mas naquele momento percebeu que para algumas pessoas seu talento nunca seria suficiente. Mas ele não precisava da validação de Cláudia. Pela primeira vez, seus colegas estavam do seu lado. Gustavo se virou para ele e disse: "Se quiser me ajudar depois da aula, eu aceito, cara." Outros alunos assentiram. Pedro olhou ao redor, sentindo algo novo, um crescer dentro de si. Pela primeira vez, ele se sentia visto, e ele não ia mais se esconder. A aula continuou, mas o clima havia mudado. A professora Cláudia tentava recuperar a atenção dos alunos, mas não adiantava. A maioria
Ainda olhava para Pedro como se enxergassem uma pessoa completamente nova. Pedro sentia os olhares sobre si, mas, dessa vez, não se encolheu. Algo dentro dele havia despertado. Pela primeira vez, ele não se sentia menor do que ninguém. O sinal tocou encerrando a aula. Os alunos começaram a guardar seus materiais, mas antes que Pedro pudesse sair, Cláudia o chamou. Pedro, fique um instante. Quero falar com você. Alguns colegas olharam para trás, curiosos. Pedro parou, sentindo a tensão no ar. Ele nunca tinha ficado sozinho com a professora antes. Assim que a sala esvaziou, Cláudia cruzou os braços e suspirou. Vou ser sincera com você, disse, olhando diretamente para ele. Eu te subestimei. Pedro ficou surpreso. Nunca imaginou que ouviria algo assim de sua professora. Eu achava que você não se importava com os estudos, que não prestava atenção na aula. Mas hoje, ela fez uma pausa, como se fosse difícil admitir. Você me provou o contrário. Pedro continuou em silêncio. Eu não sei onde você aprendeu a resolver uma equação daquelas, mas é evidente que tem talento, continuou Cláudia. E talentos como o seu não podem ser desperdiçados. Pedro olhou para a professora com atenção. Pela primeira vez, sua voz não soava condescendente ou impaciente. Ela realmente parecia curiosa. Tem um programa de matemática avançada aqui no estado, continuou Cláudia. É um curso para alunos com habilidades excepcionais. Eu posso recomendar você. Pedro arregalou os olhos. Um curso? Sim. Um programa especial para alunos que podem ir além do que é ensinado na escola. Eu conheço o coordenador e posso conseguir uma vaga para você. Pedro ficou sem palavras. Ele nunca imaginou que alguém o enxergaria dessa forma, que alguém acreditaria em seu talento o suficiente para indicar um caminho maior, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de dúvida. Você acha que eu realmente posso? Perguntou baixinho. Cláudia assentiu. Acho que você já provou isso. Pedro respirou fundo. A vida toda ele se escondeu, com medo de falhar, medo de ser ridicularizado. Mas agora, diante daquela oportunidade, ele sentiu algo diferente. Ele queria tentar. Eu quero participar, respondeu, sentindo a confiança crescer dentro de si. A professora Cláudia assentiu e, pela primeira vez, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Ótimo! Vou fazer os contatos. Mas, Pedro, não desperdice essa chance. Você pode ir muito mais longe do que imagina. Pedro saiu da sala, sentindo o peso daquela conversa. Ele olhou para o corredor cheio de alunos, agora diferente do que antes. Agora, ele não era mais invisível. Agora, ele era alguém que poderia mudar seu próprio destino. Pedro saiu da sala com o coração acelerado. Ainda sentia a adrenalina do que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez, ele não era apenas mais um aluno esquecido no fundo da sala. Pela primeira vez, ele sentia que poderia ser mais. A notícia se espalhou rápido. No intervalo, alguns colegas se aproximaram. Cara, que doideira o que você fez hoje, disse Gustavo, o aluno mais popular da turma. Você sempre soube matemática assim? Pedro deu de ombros. Eu sempre gostei, só nunca falei nada. E esse curso que a professora falou? Vai mesmo entrar? Perguntou outra colega, Bianca. Pedro hesitou. A oportunidade era grande, mas algo dentro dele ainda carregava dúvidas. Ele realmente pertencia a um lugar como aquele? Será que conseguiria acompanhar os outros alunos? Foi só quando chegou em casa que tudo ficou mais claro. Naquela noite, ao redor da pequena mesa de jantar, Pedro contou a seus pais sobre o que havia acontecido. Sua mãe, Dona Márcia, arregalou os olhos, emocionada. Meu filho, um curso avançado? Seu pai, João, um pedreiro que sempre valorizou o estudo, bateu a mão na mesa, orgulhoso. Eu sempre soube que você tinha algo especial, Pedro. Sempre soube. Pedro sorriu, tímido. Mas e se eu não for bom o suficiente? Perguntou baixinho. Dona Márcia segurou a mão do filho com firmeza.
Você já provou que é bom, meu filho. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Seu pai completou. O mundo não vai te dar nada de graça, mas se você tiver coragem, pode pegar o que é seu por direito. Pedro olhou para os pais e naquele momento algo dentro dele mudou. Ele decidiu que não ia mais se esconder. Na manhã seguinte, voltou para a escola diferente. Caminhava mais ereto, seu olhar não fugia mais do das pessoas. Quando entrou na sala, recebeu acenos, sorrisos. Gustavo puxou uma cadeira ao lado dele. Ei, mano, será que você pode me ensinar aquela parada de ontem? Pedro sorriu. Pela primeira vez, alguém queria aprender com ele. A professora Cláudia entrou na sala e olhou para ele de forma diferente. Dessa vez, não com arrogância, mas com respeito. Pedro, depois da aula, venha até minha sala. Vamos dar início à sua inscrição no curso avançado. Ele respirou fundo e assentiu. O menino invisível já não era invisível mais. Agora, ele estava pronto para o próximo passo. Pedro sentou-se em frente à mesa da professora Cláudia. Pela primeira vez, não havia desconfiança no olhar dela. Em vez disso, havia reconhecimento. Aqui está o formulário de inscrição para o programa de matemática avançada, disse Cláudia, deslizando os papéis em sua direção. Pedro olhou para os documentos. Aquelas folhas representavam muito mais do que apenas um curso. Representavam um futuro que ele nunca havia considerado possível. Você tem um talento raro, Pedro, continuou Cláudia. E eu cometi um erro ao não enxergar isso antes. Pedro ergueu o olhar. Nunca imaginou ouvir isso dela. Se você aceitar essa oportunidade, sua vida pode mudar, mas a escolha é sua. Ele pegou uma caneta e, sem hesitar, assinou. Naquela noite, ao chegar em casa, Pedro encontrou seus pais na sala, esperando ansiosos. Conseguiu, filho? Perguntou Dona Márcia, o olhar brilhando de emoção. Pedro assentiu, segurando os papéis na mão. Seu pai bateu no ombro dele com orgulho. Isso, garoto. Agora o mundo vai ver quem você é. Os dias passaram. E Pedro começou a se preparar para o programa. Pela primeira vez, ele estudava, sabendo que estava construindo algo maior para si. Na escola, a mudança foi evidente. Os colegas passaram a respeitá-lo. Muitos pediam ajuda com matemática, outros apenas queriam estar perto dele. A professora Cláudia, antes rígida e distante, agora o incentivava de verdade. Quando chegou o dia da primeira aula no curso avançado, Pedro sentiu um frio na barriga. Entrou na nova sala, onde outros alunos talentosos conversavam animados. Ele respirou fundo, sentou-se na primeira fileira, abriu o caderno e pela primeira vez soube que estava exatamente onde deveria estar. Pedro, o menino invisível, provou para todos, e para si mesmo, que talento e dedicação sempre falam mais alto do que qualquer preconceito. Ele não apenas venceu as expectativas dos outros, ele venceu seu próprio medo de brilhar. E você, já foi subestimado por alguém? Como provou o seu valor? Comente abaixo sua experiência e compartilhe essa história com quem precisa de inspiração. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Um jovem playboy, acostumado a ter tudo aos seus pés, entra em um restaurante elegante e humilha uma garçonete negra e humilde. Ela sai de lá acabada e liga chorando para seu pai para ajudá-la. O que o playboy não esperava é que o pai dela fosse um ex-militar muito conhecido. Sábado à noite, a temperatura amena deixava a cidade vibrante e iluminada. Carros de luxo passavam pelas principais avenidas, repletas de gente elegante a caminho de festas, boates ou restaurantes requintados. No bairro nobre de Hillside havia um restaurante recém-inaugurado que prometia gastronomia de alto padrão, o Rose Garden Bistro. Desde a fachada bem decorada até o menu sofisticado, tudo ali transpirava exclusividade. Era perto das 21h quando Arthur Delgado, um jovem de 25 anos, chegou em seu conversível vermelho, atraindo olhares curiosos. Ele sempre fazia questão de estacionar de maneira chamativa,
com a música alta ressoando para além das fronteiras do veículo. Dono de uma fortuna herdada, Arthur exibia seu estilo privilegiado sem modéstia. Vestia uma jaqueta de couro caríssima, óculos escuros, mesmo à noite, e um sorriso de arrogância. No estacionamento do Rose Garden, um manobrista se aproximou, educado. "Boa noite, senhor. Deseja que eu estacione o carro?" Arthur tirou os óculos escuros de maneira dramática e, sem sequer encarar o rapaz, arremessou as chaves em sua direção. "Não me arranha a pintura, hein? Ou vai ter problema." O manobrista, constrangido, apenas abaixou a cabeça em sinal de obediência. Enquanto isso, Arthur seguiu para a entrada principal. A calçada tinha um tapete vermelho fino e um porteiro uniformizado. Tudo fora pensado para causar impacto. O playboy deu aquele seu passo firme de quem se sente no topo do mundo. Ao adentrar o saguão, deparou-se com o interior luxuoso. Lustres de cristal pendiam do teto. As mesas possuíam toalhas de linho impecavelmente limpas e um suave aroma floral enchia o ar. Músicas baixas ao piano reforçavam a atmosfera sofisticada. Poucas pessoas jantavam naquele horário, mas o movimento prometia crescer ao longo da noite. Arthur logo avistou um grupo de conhecidos em uma mesa grande, rindo e conversando. Eram amigos de mesma classe social, jovens ricos que transformavam a noite em um desfile de ostentação. Antes de se aproximar, Arthur decidiu passar no bar para pedir uma bebida. Foi ali que avistou Camila pela primeira vez. Ela estava atrás do balcão, terminando de anotar um pedido no terminal eletrônico. Camila tinha 19 anos, pele escura, olhos atentos e um sorriso que tentava ser o mais acolhedor possível, mesmo em meio à correria típica do lugar. Vestia o uniforme do restaurante, camisa branca de mangas curtas, gravata borboleta e uma calça preta bem alinhada. A jovem garçonete notou Arthur e, educadamente, aproximou-se. "Boa noite, senhor. Gostaria de algo para beber?" Ele deu uma olhada de cima a baixo na moça, sem disfarçar a expressão de superioridade. Franziu o senho ao notar que ela não tinha o ar subserviente que ele esperava. A voz dele saiu com certa condescendência. "Um uísque 12 anos, duplo, sem gelo. Sabe o que é isso, não sabe?" Camila assentiu, tentando manter a cordialidade profissional. "Sim, senhor. Vou preparar agora mesmo." Arthur permaneceu recostado no balcão, batendo o dedo impacientemente enquanto Camila pegava a garrafa. Ele reparou que o lugar estava bem organizado e, mesmo não sendo extremamente grande, exibia sofisticação em cada detalhe. Contudo, o que mais lhe chamava a atenção era a figura da garçonete à sua frente. Para ele, habituado a ambientes endinheirados, pessoas humildes eram quase invisíveis. Camila terminou de servir o uísque num copo baixo e o entregou. "Aqui está." "Deseja mais alguma coisa, senhor?" Arthur deu um gole, fazendo uma careta, como se estivesse testando o paladar. Já bebi melhores. E você? Trabalha aqui há quanto tempo?" Ela ergueu levemente as sobrancelhas. "Faz só 2 meses que comecei. Deve ser difícil segurar essa bandeja pesada com esses braços finos", comentou ele com um risinho. Camila sentiu uma pontada de incômodo. O tom dele não era de brincadeira. Inocente, era cheio de malícia e deboche. Mas se conteve. Precisava manter o emprego. "Estou acostumada. Gosto do que faço. Sei. Boa sorte." Arthur disse isso em um tom tão arrogante que soou como um gracejo de mau gosto. Ele virou as costas e seguiu até a mesa de seus amigos levando o copo. Camila expirou devagar. Já lidara com clientes difíceis antes, mas aquele rapaz era especialmente desagradável. Havia algo no olhar dele que a deixava em alerta. Lá na mesa, Arthur foi recebido pelos companheiros de festas e baladas. Renan, Mateus, Ingrid e Bruna. A conversa era repleta de risadas altas, planos para a madrugada, eventos e viagens. Em certo momento, Ingrid avistou Camila servindo outra mesa e comentou: "Essa garçonete nova é linda, mas parece tensa, não acha?" Arthur, com um sorrisinho de canto, respondeu: "É bonita até, mas só isso.
Não passa de mais uma trabalhadora. Desesperada por gorjetas, Renan riu de forma meio constrangida. Você pega pesado, cara. Arthur apenas deu de ombros. Para ele, pessoas que não pertenciam ao seu círculo eram figurantes na sua peça de teatro pessoal. Conforme a noite avançava, o ambiente enchia. Camila corria de um lado para o outro, atendendo mesas, anotando pedidos, buscando pratos na cozinha. O dono do restaurante, ou gerente, não estava à vista, provavelmente em alguma outra área. Havia apenas uma supervisora que fiscalizava a equipe. Em dado momento, Ingrid fez sinal para Camila aproximar-se. Querida, pode trazer mais uma garrafa de champanhe? E uns petiscos também, por favor. Camila assentiu. Anotou rapidamente e, voltando-se a Arthur, perguntou educada. Mais alguma coisa, senhor? Ele segurou o riso. Continua com essa cara de séria a noite toda? Relaxa um pouco. Camila fez um leve sorriso profissional. Estou bem, senhor. Não parece. Ele tomou o último gole de uísque. Faz o seguinte, me traz mais um uísque, mas agora 18 anos. Ou não tem isso aqui? Vou verificar, senhor. Camila se afastou para pegar o pedido. Arthur a acompanhou com o olhar e Ingrid, notando o jeito dele, deu uma cotovelada brincalhona. Ih, Arthur, tá de olho na garçonete? Ele revirou os olhos. Não começa. Só me irrita ver gente forçando simpatia quando está claramente implorando gorjeta. Ingrid balançou a cabeça, achando a postura dele exagerada. Mas ninguém na mesa discutiu. Todos sabiam que Arthur podia ser ainda mais venenoso quando contrariado. Minutos. Depois, Camila voltou com a garrafa solicitada e serviu o uísque num copo. Arthur deu um gole, sem sequer agradecer. Sentia-se entediado, então puxou o assunto de forma gratuita. Você mora em qual região da cidade? Camila piscou, surpresa. Pela pergunta tão pessoal. Moro em Vale Verde, senhor. Ele arqueou a sobrancelha. Vale Verde? Isso fica a quase 1 hora daqui, né? Deve ser bem cansativo vir trabalhar. Deve pegar ônibus, trem, sei lá. A voz transbordava com descendência, quase zombaria. Camila confirmou, sem se estender no assunto. Arthur, porém, não se deu por satisfeito. E seu pai faz o quê? A moça hesitou. Geralmente perguntas assim não vinham de clientes, mas de amigos curiosos ou colegas de trabalho. Deu uma resposta vaga. Ele trabalhou muitos anos no exército, mas hoje está na reserva. Um militarzinho, disparou Arthur, com um riso que soou desrespeitoso. Camila sentiu um calor subir ao rosto. Seu pai, Sérgio, era um ex-militar que se orgulhava muito da carreira. Tinha servido em missões importantes, fora promovido por mérito e recebera várias condecorações. Agora, vivia uma aposentadoria tranquila, mas com dignidade. Camila sempre o vira como um herói. Aquela zombaria do playboy a deixou contrariada, mas respirou e se conteve. Não queria perder a cabeça no meio do salão. Ele é um homem muito honrado. Foi o que conseguiu responder, de forma neutra. Arthur ergueu as mãos, fingindo rendição. Calma, não se ofenda. Eu só acho meio inútil a pessoa se arriscar por um salário medíocre. Mas cada um com seu gosto. Ingrid percebeu o desconforto de Camila e cutucou Arthur. Chega, né? Você não tá vendo que está incomodando a moça? Arthur revirou os olhos, deu um gole no uísque e resolveu focar em outra coisa. Camila virou as costas e se afastou, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. Queria chorar, mas segurou. Precisava do emprego para ajudar nas contas de casa. Sua família passava por um momento delicado financeiramente, e ela não podia se dar ao luxo de reagir a cada provocação. Numa mesa próxima, um casal notou parte da interação e comentou entre si, baixinho. Você viu o jeito como ele falou? Com ela? Que ridículo! Pois é, que nojo! Mas ninguém interferiu. Em ambientes de alto padrão, muitas pessoas preferem não se meter em confusões. O tempo passou, o restaurante se encheu. Houve um momento em que Camila precisou levar um grande bandejão até a mesa de Arthur e seus amigos, que pediram vários pratos diferentes para experimentar. Ela aproximou-se cuidadosamente,
apoiando a bandeja no suporte de metal. Arthur a observava com um sorriso desdenhoso, enquanto Ingrid e Bruna conversavam entre si, sem prestar tanta atenção. Quando Camila começou a colocar os pratos na mesa, Arthur soltou uma piada cruel. Cuidado para não derrubar tudo. Não quero pagar roupa nova para mim. Ela tentou ignorar, mas sentiu a mão tremer. Num movimento descuidado, um talher escorregou para a borda e caiu no chão com um tilintar metálico. Arthur aproveitou para aumentar a humilhação. Eu disse, viu só? É muita pressão para esses bracinhos finos. Renan e Mateus trocaram olhares entre si, constrangidos pelo comportamento do amigo. Ninguém ria, pois a cena era nitidamente desconfortável. Arthur, porém, se deliciava com a sensação de poder. Camila recolheu o talher caído, pediu desculpas e saiu correndo para buscar um substituto. Seu coração batia forte. Cada comentário do playboy era como uma agulhada em seu orgulho. Ela lembrava das lições do pai. Cuidado com o temperamento, filha. Mantenha a calma, mas não deixe ninguém pisar em você. Dentro da cozinha, tentou se acalmar. Bia, outra garçonete, percebeu que ela estava abalada. Camila, tá tudo bem? Parece que aquele cara está te provocando, né? Você viu? Ele não para de fazer comentários racistas e depreciativos. Bia mordeu o lábio inferior, apreensiva. Ai, eu vi. É nojento. Mas, cuidado para não arranjar briga. O chefe não gosta de confusão. Camila concordou em silêncio. Precisava do emprego, mas estava chegando no limite. Retornou ao salão, mantendo a postura o mais firme que podia. A noite transcorreu com Arthur e seus amigos pedindo de tudo, bebendo ruidosamente e fazendo piadas internas. Ele, de vez em quando, jogava olhares de deboche para Camila, esperando outra falha para continuar a humilhação. À medida que o tempo avançava, Arthur já estava visivelmente alterado pela bebida. Falava alto, gesticulava de forma grandiosa. Ingrid e Bruna tentavam mantê-lo sob controle, mas sem sucesso total. Em determinado momento, ele chamou Camila com um estalar de dedos. Algo que ela detestava. Ei, você! Desculpa, não sei seu nome. Pode trazer mais guardanapos? Ela chegou segurando sua bandeja, contendo-se para não retrucar sobre o estalar de dedos. Sim, senhor. Ele se inclinou, encarando-a de perto. E por favor, não derrube no chão, ok? Um rubor tomou conta do rosto de Camila. Mas ela se forçou a manter a neutralidade. Entregou os guardanapos, fez menção de se afastar quando Arthur, rindo, a interrompeu. Calma, ainda não terminei. Me diz, quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Ficar servindo os outros não deve ser um sonho, né? Camila travou. Aquilo já passava dos limites do aceitável. Era mais que arrogância. Era crueldade gratuita. Eu estou fazendo meu trabalho, disse tentando manter a voz controlada. Trabalho? Isso é subemprego, retrucou ele, a voz arrastada pela bebida. Uma garota bonita como você devia tentar algo melhor. Ou você gosta de se humilhar assim para ganhar umas moedinhas? Aquela fala caiu como uma bomba. Ingrid, Bruna, Renan e Mateus ficaram pálidos, sem reação. Ingrid tentou conter a situação. Arthur, para de ser grosseiro. Ele apenas riu mais. Camila sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas mordeu o lábio. O sangue fervia. Precisava fazer algo. Então se lembrou de seu pai, da dignidade que ele sempre lhe ensinara. Ela endireitou os ombros. Não é subemprego. Eu me orgulho de trabalhar e pagar minhas contas. E, sinceramente, o senhor não tem o direito de me falar dessa forma. Silêncio chocante pairou na mesa. O tom de voz de Camila não era alto, mas decididamente firme. Foi a primeira vez que ela revidou. Arthur franziu o senho, surpreso pela ousadia. O que você disse? Ela não recuou. Eu disse que o senhor não tem o direito de me humilhar. Tenho família, estudo, e meu pai me ensinou a lutar pelo que acredito. Arthur deu um sorriso irônico. Teu pai, o militarzinho, né? Sinceramente, acha que me assusta? Eu poderia comprar esse restaurante e todos aqui dentro.
inclusive você e o seu pai, se eu quisesse. O coração de Camila disparou de raiva. Aquilo era insuportável. Mas antes que ela pudesse responder algo mais pesado, Bia se aproximou, percebendo a tensão. Camila, está tudo bem? Arthur olhou para Bia com desprezo. Chegou o reforço? Gente, vocês são lentas? Ou é impressão minha? Bia conteve a vontade de mandá-lo para aquele lugar. Puxou Camila discretamente pelo braço. Vem comigo, por favor. Camila se afastou, com o rosto em chamas. Arthur, triunfante, pegou seu copo e brindou sozinho, dizendo alto: um brinde à paciência que temos que ter com gente inferior. Os amigos dele ficaram petrificados. Alguns clientes nas mesas ao redor ouviram a frase e começaram a cochichar. Ingrid levantou-se furiosa. Arthur, você passou dos limites. Vou embora. Ele deu de ombros, sem se importar. Renan e Mateus trocaram olhares, sem saber se deviam sair também ou fingir que nada acontecia. Bruna apenas revirou os olhos e afastou a cadeira. A harmonia do grupo estava claramente arruinada. Nos fundos do restaurante, Camila respirava rapidamente, tentando manter a compostura. Bia tentava acalmá-la. Ele está bêbado e é ignorante. Não vale a pena. Bia, eu não aguento. Ele é horrível. Queria que meu pai estivesse aqui para ver esse nojento. Bia ficou em silêncio, refletindo. Sérgio, pai de Camila, era conhecido por ser muito disciplinado, quase militar no modo de viver. Se presenciasse alguém falando assim com a filha, não deixaria barato. Camila pegou o celular, respirou fundo, pensando se devia ligar para o pai, mas hesitou. Ele vivia dizendo: não me chame para resolver seus problemas, a menos que seja realmente necessário. E, de certo modo, ela temia que a situação fugisse do controle. Seu pai não era de violência sem motivo, mas também não tolerava ofensas à família. Pouco depois, o dono do estabelecimento, Rogério, finalmente apareceu na área do salão, preocupado com o barulho crescente. Um garçom lhe contou sobre o que estava acontecendo na mesa de Arthur. Ao ouvir a descrição do comportamento do rapaz, Rogério se alarmou. Aquela clientela era abastada e influente, mas também não queria ver seus funcionários sendo maltratados. Precisava contornar a situação com diplomacia. Rogério se aproximou da mesa, encontrando Arthur praticamente sozinho, já que Ingrid havia saído e Bruna também se afastara para o banheiro. Mateus e Renan pareciam constrangidos, sem vontade de continuar a festa. Boa noite, senhor. Perdoe minha intromissão. Sou Rogério, o proprietário do Rose Garden Bistro. Precisa de algo? Está tudo certo? Arthur ergueu a taça de uísque e balançou-a diante do dono. O que eu preciso é de funcionários que saibam seu lugar. Se não pode me dar isso, então esse bistrô é uma decepção. O tom de Rogério manteve-se cuidadoso. Sinto muito que se sinta insatisfeito. Porém, nossos funcionários têm instruções de tratar todos os clientes com cordialidade. Talvez haja algum mal-entendido. Arthur levantou-se. Estava visivelmente alterado pelo álcool. Mal-entendido. Aquela garçonete de quinta anda de nariz em pé. Precisa aprender que se está nessa posição, deve obedecer. Rogério gelou ao ouvir. Em sua mente passou a imagem de Camila, que ele sabia ser uma funcionária dedicada, pontual, sempre muito respeitosa. O dono do restaurante tentou não perder a compostura. Senhor, peço desculpas por qualquer inconveniente, mas não vamos aceitar que falte respeito com nossa equipe. A resposta direta deixou Arthur de queixo travado. Ele não esperava que o próprio dono defendesse a garçonete. Com a raiva turvando sua mente, Arthur apontou o dedo no rosto de Rogério. Então faça o seguinte. Traga a Camila aqui para pedir desculpas, senão eu espalho para todos os meus contatos que esse lugar é uma droga. Tenho amigos muito influentes e posso afundar o seu estabelecimento. Renan e Mateus levantaram, tentando apaziguar. Arthur, calma. Já chega. Vamos embora, cara. Rogério bufou, contendo a vontade de partir para o confronto verbal. Precisava manter a imagem do local. Com um aceno, convidou Arthur a ir até uma área reservada, perto do caixa para conversarem. Mas o playboy recusou.
Se quiser falar, fale aqui. Não devo nada a ninguém. Murmúrios se espalharam pelo salão. Muitos clientes já observavam a confusão, atentos. Bia e Camila, paradas ao fundo, escutavam parte da discussão e sentiam a tensão aumentar a cada segundo. Foi quando um homem entrou no restaurante. 1,80 de altura, ombros largos, cabelo bem curto e um rosto sério, de poucos sorrisos. Vestia calça jeans, camiseta preta e um casaco simples, mas seu porte rígido chamava a atenção. Era Sérgio, pai de Camila. Ele estava ali por acaso ou atendendo a um pedido da filha. A verdade era que Camila havia lhe enviado uma mensagem sucinta. Pai, tem um homem aqui que está me humilhando, não aguento mais. Não disse para ele vir, mas Sérgio não hesitou. Camila de longe viu o pai e sentiu um choque de nervosismo. Ele realmente veio. Em passos decididos, Sérgio cruzou o salão. Diversas pessoas perceberam o ar de firmeza e disciplina militar em seu olhar. Ele analisou o ambiente procurando a filha. Quando a viu, correu em sua direção. Camila, tudo bem? O que está acontecendo? Ela abriu um sorriso misto de alívio e ansiedade. Pai, eu não queria te chamar só. Te mandei mensagem para desabafar. Você acha que eu ficaria em casa enquanto alguém te humilha? De jeito nenhum. Ele apertou de leve o ombro de Camila, como quem diz: estou aqui. Quem é o sujeito? Ela apontou discretamente para a mesa onde Arthur estava. Sérgio. Imediatamente avistou o rapaz em pé, discutindo com o dono do restaurante. Então, aproximou-se. Camila quis intervir, mas Bia segurou seu braço. Espera, deixa ele lidar com isso. Sérgio parou a poucos passos de Arthur, que ainda esbravejava. Com Rogério. Se ela não vier se desculpar, eu... Subitamente, o ex-militar pigarreou, chamando atenção. Arthur virou-se, franzindo o senho. Quando encarou Sérgio, notou algo diferente na postura daquele homem. Não era um segurança ou um porteiro qualquer. Havia uma espécie de autoridade no olhar dele. Pois não? Quem é você? Questionou Arthur, com a voz levemente insolente. Sérgio deu 2 passos firmes, parando bem diante do playboy. Eu sou o pai da garçonete a quem você está insultando. Camila. Arthur sentiu o estômago revirar por um instante. Então esse é o tal do militarzinho? Pensou, notando que não era um velho caquético. Sérgio tinha porte atlético e olhar feroz, algo que impunha respeito. Mesmo assim, o playboy tentou manter a pose. Ah, sim. Então você deve ensinar sua filha a ter modos. Ela foi extremamente grosseira comigo. Um breve silêncio tenso. A vontade de Sérgio era partir para um confronto físico, mas ele recordou os anos de disciplina no exército. Falava-se muito sobre honra e controle emocional. Então, respirou fundo. Engraçado. Eu recebi uma mensagem dizendo que você a estava ofendendo. Chamou-a de submissa e questionou o trabalho dela. Arthur deu um sorrisinho cínico. Ora, se ela se sente ofendida tão facilmente, talvez não sirva para lidar com o público. Você sabe, né, ex-militar? O mundo é duro. Sérgio manteve o olhar fixo sem piscar. De fato, o mundo é duro. Mas quando alguém ultrapassa o limite do respeito, só mostra a fraqueza do seu caráter. Um arrepio passou por vários presentes que assistiam à cena. Parecia que a qualquer segundo uma briga poderia estourar. Renan e Mateus deram passos discretos para trás, com medo do desenrolar. Rogério ficou atento, pronto para intervir caso algo escalasse. Arthur decidiu partir para a provocação. E o que você vai fazer? Me dar uma bronca militar? Me mandar pagar 20 flexões? Por favor, eu posso comprar esse lugar inteiro. Inclusive o senhor, se quisesse. Sérgio não vacilou. Não estou à venda. E se acha que pode pisar em qualquer um, está enganado. Camila pode parecer frágil, mas tem mais honra em um dedo do que você em toda essa pose de filhinho de papai. O rosto de Arthur se contorceu em raiva. Ele abriu um sorriso debochado. O que você disse? Disse que você está pisando na minha filha e acha que não haverá consequência. Mas está muito enganado. Arthur levantou o queixo,
tentando encarar Sérgio de igual para igual. Sério? E qual seria essa consequência? Vai me bater na frente de todo mundo? Ou processar? Isso não vai me impedir de acabar com a reputação desse bistrô. Sérgio deu um passo à frente, ficando tão perto que Arthur podia sentir a respiração dele. Falou baixo, mas firme. Tome cuidado com o que diz. Um homem inteligente sabe recuar antes de cruzar a linha sem volta. Por um instante, Arthur sentiu-se intimidado, mas tratou de não demonstrar. Olhou para os lados, notando que várias pessoas observavam. Precisava manter a imagem de intocável. Então se dirigiu a Rogério. Eu exijo que esse homem seja retirado daqui imediatamente. Se não fizer isso, eu vou pôr tudo em risco. Rogério pigarreou escolhendo as palavras. Senhor, Sérgio não está fazendo nada de errado. É pai de uma funcionária minha e parece que o errado aqui é o seu comportamento. Arthur elevou a voz. Então está defendendo gente incompetente? Ótimo! Vou às redes sociais, vou falar com meus advogados e vou detonar esse estabelecimento. Vocês vão se arrepender. Naquele instante, Camila reapareceu, avançando até onde estavam. Não aguentava mais ficar longe. Precisava enfrentar a situação também. Chega, pare com isso. Se quiser prejudicar o restaurante, assuma que está fazendo por puro capricho. Eu não tenho vergonha de quem sou, nem do meu trabalho. Arthur ergueu as mãos, fazendo um gesto de zombaria. Viu, Sérgio? É isso que você criou. Uma garota que enfrenta o patrão. Apontou para si mesmo como se fosse alguém a quem ela devesse submissão. Que piada! Sérgio fechou as mãos, tentando ao máximo não perder a calma. O ex-militar sabia brigar, mas não queria transformar o bistrô num ringue. Ainda assim, a postura hostil de Arthur parecia um convite. Ao confronto, Renan e Mateus, percebendo o risco, puxaram o amigo pelo braço. Arthur, vamos embora, por favor. Você já bebeu demais. Vamos chamar um táxi. Ele sacudiu o braço para se soltar. Me solta! Vou resolver isso do meu jeito. Vários clientes começaram a se levantar, temendo que a discussão evoluísse para algo físico. O coração de Camila batia acelerado enquanto seu pai a protegia com o corpo. Bia estava ao lado, implorando mentalmente que nada de pior acontecesse. Um segurança do local, alto e de porte forte, surgiu discretamente no saguão, posicionando-se de modo a intervir se Arthur partisse para a agressão. A tensão era palpável, como um fio elétrico prestes a faísca. Arthur percebeu o quanto estava cercado. O ex-militar à sua frente, o segurança, o dono do restaurante, funcionários e clientes atentos. Mesmo assim, não recuou. Precisava, em sua mente, provar que era o dominante. Então ele apontou para Camila e disse em alto e bom tom: se fosse minha filha, eu a ensinaria a abaixar a cabeça na hora certa. Se não, as coisas podem ficar bem ruins. Camila ofegou. Sérgio deu um passo repentino, quase encostando no peito de Arthur. O rapaz, instintivamente, recuou meio passo. Um clarão de medo passou por seu olhar, mas a bebida e a raiva o deixaram impulsivo demais para recuar completamente. Você está ameaçando a minha filha? A voz de Sérgio saiu rouca, perigosa. Arthur tentou manter o tom insolente. Se a carapuça serviu, foi nesse segundo que algo quase explodiu no ar. O ex-militar cerrou os punhos, e muita gente acreditou que um soco voaria em direção a Arthur. Camila, assustada, tocou o braço do pai, tentando dissuadi-lo. Bia teve um sobressalto. O segurança se aproximou. Então Sérgio inspirou fundo e disse no limite da paciência: escute bem, rapaz. Eu servi ao meu país por mais de 20 anos. Passei por testes de resistência, combate e aprendi a defender inocentes. Não ache que o fato de estar num ambiente fino ou ter muito dinheiro te torna invencível. Respeite minha filha, ou saia daqui. Agora, Arthur, pressionado, voltou a sentir aquela pontada de medo. Podia arrumar uma briga séria e acabar apanhando feio. Porém, com o ego inflado, não queria dar o braço a torcer. Abriu a boca para falar algo. Mas antes que pudesse, Rogério tomou a frente de maneira diplomática. Senhor Arthur, peço que por favor se retire. Sua conta já está paga pela consumação mínima do cartão. Isso era mentira, mas Rogério preferiu arcar com o prejuízo para evitar mais confusão.
Qualquer coisa adicional, resolvemos depois. Mas neste momento pedimos que vá. Embora, em respeito aos demais clientes e funcionários, Renan e Mateus viram ali uma oportunidade de encerrar o caos. Eles seguraram Arthur pelos ombros com mais firmeza, insistindo. Bora, cara. Tá todo mundo olhando. Isso não vai levar a nada. Arthur mostrou resistência, mas sabia que não conseguiria vencer tantas pessoas ao mesmo tempo. Olhou para Sérgio e Camila com uma raiva quase assassina. Vocês vão se arrepender. Acabaram de ganhar um inimigo. Sérgio manteve a postura ereta, respondendo com frieza. Faça o que achar melhor. Estou aqui. O segurança deu um passo à frente, e finalmente Arthur, pressionado pelos amigos, recuou. Saiu de cara amarrada, lançando olhares de ódio para todos. No caminho, quase tropeçou no tapete. Tamanho era seu nível de embriaguez. Renan e Mateus apoiaram-no até chegar ao estacionamento, onde chamaram um carro de aplicativo. Dentro do restaurante, o clima ainda estava eletrizado. Muitos clientes começaram a aplaudir discretamente a coragem de Camila e Sérgio. O dono, Rogério, pediu desculpas pelo transtorno e ofereceu sobremesas de cortesia para quem havia presenciado o barraco. Camila se sentia esgotada emocionalmente. Pensou em chorar ali mesmo, mas seu pai a envolveu num abraço firme. Filha, você está bem? Ela encostou a cabeça no ombro dele, respirando aliviada. Eu tô tentando ficar. Obrigada por ter vindo, pai. Ele fez um carinho nos cabelos de Camila. Você sabe que sempre vou estar ao seu lado. Esse sujeito não tem ideia de como o mundo real funciona. Bia se aproximou, emocionada. Camila, seu pai é incrível. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu estava com medo de você ser demitida, mas acho que agora o dono viu quem estava certo. Rogério apareceu logo depois com a expressão consternada. Camila, sinto muito pelo que você passou. Fique tranquila, não vou descontar nada em você. Você agiu certo ao não se rebaixar. Ela assentiu, grata. Um peso enorme saía de suas costas. Sérgio apertou a mão de Rogério. Obrigado por apoiar minha filha. O dono do restaurante balançou a cabeça. Eu que agradeço por ter vindo. Arthur Delgado é conhecido por causar problemas e intimidar as pessoas com o dinheiro que tem. Mas aqui não vamos tolerar abusos. Ainda assim, havia uma sombra de incerteza sobre Camila. Arthur prometera vingança de alguma forma. Será que ele realmente tentaria prejudicar o Rose Garden? Será que tentaria atacar sua família fora do ambiente de trabalho? O coração dela pesava com essa possibilidade. Seu pai, porém, tinha a tranquilidade de um militar experiente. Se ele tentar algo, estaremos prontos. Deixe comigo. Camila tentou sorrir, mas uma pontada de preocupação persistia. Sabia que playboys como Arthur tinham contatos, influências em redes sociais e até mesmo políticos conhecidos. Uma difamação pública, por exemplo, poderia afastar clientes do restaurante. Sentia medo de perder o emprego. Sentia medo também das represálias pessoais que Arthur pudesse tramar. A noite seguiu. Sérgio ficou um tempo ao lado da filha, para garantir que ela estivesse segura. Observava Camila retomar o trabalho, servindo mesas que ainda estavam ali, tentando voltar à normalidade. Embora estivesse abalada, a garçonete mostrava um profissionalismo admirável, sorrindo para os outros clientes e garantindo que nada faltasse. Depois de ajudar a filha a fechar a conta de algumas mesas, Sérgio a chamou de canto. Filha, não acho certo você continuar aqui sozinha hoje. Deixe que o Rogério te dispense mais cedo. Camila relutou. Pai, não quero ser tratada como frágil. Preciso do meu salário inteiro. E você vai receber. Pode confiar que o Rogério vai entender. Precisamos garantir sua segurança. Ela suspirou, mas acabou cedendo. Rogério, ao ouvir o pedido, não hesitou. Pode encerrar o expediente, Camila. Receba seu pagamento por hora normalmente. Você merece. Agradecida, a moça foi até o vestiário, trocou a roupa e voltou vestida com jeans e uma camiseta simples, guardando o uniforme no armário. Sérgio a acompanhou até a saída, de onde partiram juntos para casa. No caminho, dentro de um carro simples que Sérgio comprara com o dinheiro da indenização do exército,
Pai e filha trocaram poucos olhares e nenhuma palavra, até que Camila finalmente quebrou o silêncio. Pai, você acha que ele vai tentar se vingar de verdade? Sérgio manteve o olhar na estrada, respondendo com a voz tranquila. Rapazes como aquele gostam de ameaçar para se sentirem poderosos. Mas se realmente vierem, iremos responder à altura, com a lei do nosso lado. Você tem testemunhas, gravações de câmeras, tudo. Camila afundou no banco do carona, exausta. Mesmo assim, é assustador. Eu sei. Mas lembre-se, você não está sozinha. E se ele achou que estava lidando com alguém sem apoio, errou. Feio. A jovem fechou os olhos, deixando as luzes da cidade passarem como borrões pela janela. Sabia que precisava se fortalecer e não demonstrar medo. Seu pai a ensinara que a coragem, às vezes, é permanecer firme mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Ainda assim, aquele pressentimento de que Arthur não deixaria barato não saía da sua cabeça. Esse cara é cheio de contatos, dinheiro. Se quiser, pode criar encrenca séria. Mas, por outro lado, Camila decidira que não deixaria mais que a tratassem como objeto. E, se fosse preciso, lutaria. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur saía do carro de aplicativo escorado. Por Renan e Matheus, ainda xingando. Desceu em frente a uma cobertura de luxo, onde morava. Os amigos faziam de tudo para acalmá-lo. Cara, chega, você já fez besteira demais por hoje. Vai dormir, disse Renan. Arthur, com a voz embargada, retorquiu. Acha que acabou? Isso. Não fica assim. Aquela garçonetezinha e aquele velho militar vão ver só. Vão se arrepender de me enfrentar. Matheus cansado. Arthur, você está fora de si. Amanhã, quando acordar, vai ver que foi longe demais. Mas Arthur não deu ouvidos. Entrou em sua cobertura, jogando a jaqueta de lado. Se havia algo que o caracterizava, era o orgulho ferido. E naquela noite, esse orgulho estava em carne viva. Pensava na figura imponente de Sérgio, no olhar destemido de Camila, e em como fora ridicularizado diante de vários estranhos. Não conseguia suportar a ideia de que alguém inferior havia virado o jogo contra ele. Num canto da ampla sala, Arthur guardava colecionáveis e objetos caros, inclusive algumas armas de airsoft, embora gostasse de dizer que eram quase reais. Para ele, eram troféus de masculinidade e poder. Não era atirador de verdade, mas gostava de posar como se fosse. Olhou para uma pistola de ar comprimido, fingindo-se ameaçador. Naquele estado, qualquer fantasia de vingança parecia plausível. Renan e Matheus ficaram apreensivos, mas sabiam que, se tentassem argumentar, ele poderia expulsá-los ali mesmo. Então, se limitaram a deixá-lo na cobertura, esperando que o álcool passasse e a sanidade voltasse. Mal sabiam que Arthur tinha um histórico de arranjar confusões e não se importava de levar isso às últimas consequências. Desse modo, a noite terminou com cada lado em seu canto. Camila e Sérgio, tentando achar paz e torcendo para que o assunto terminasse ali. Arthur, arquitetando possíveis retaliações e remoendo sua raiva. O destino, no entanto, parecia traçar caminhos para um embate ainda maior. Aquilo que acontecera no Rose Garden podia ter sido apenas o primeiro capítulo de uma história repleta de conflitos, onde o valor do respeito e a força do caráter se chocariam contra a arrogância e o abuso de poder.